o estímulo ao estudo e à boa conduta. Observo nos dias de hoje que poucos adolescentes e crianças têm gosto pelo estudo. Poderíamos pensar, é natural, faz parte da nossa cultura. Recordando minha trajetória estudantil, constato que realmente sempre existiram os colegas que não gostavam de estudar, mas a grande maioria era comprometida. Mesmo que fosse apenas para cumprir com os deveres, entregava sempre as propostas de atividade e estudava para as provas. O que eu percebo é uma indolência, uma falta de vontade muito grandes. Portanto, o desafio é estimular as crianças a cumprirem com os deveres de casa, se encantarem com aprender, vibrar. No nosso colégio, em nossa agenda, nós temos um espaço para anotação dos deveres não feitos, para que os pais possam acompanhar diariamente. Infelizmente, vivemos algumas situações como estas. Penso que poderíamos apontar várias causas, mas independentemente das causas, precisava trabalhar. E muito. Crianças de 7 anos já manifestam essa pergunta: para que eu preciso estudar isso? E eu recordo, criança, adolescente, que eu só fui fazer essa pergunta quando eu já estava no ensino médio, quando eu já tinha definido o curso que eu queria fazer, e aí realmente eu não via muito sentido em estudar algumas matérias. Fui até a bibliografia logosófica, onde se baseia o nosso trabalho, e buscar mais ensinamentos para sedimentar as minhas convicções, mais conhecimentos da grande importância do estudo. Então, eu vou trazer para vocês 3 trechos de ensinamentos da pedagogia logosófica que ilustram essa importância. O primeiro: em todas as épocas que a humanidade atravessou, nada deu maior categoria e prestígio aos povos civilizados do que o desenvolvimento de sua capacidade de estudo. Capacidade que foi tanto mais ampla quanto mais oportunidades eram oferecidas à inteligência para sua livre manifestação. A força moral das nacionalidades surge sempre da potência de sua cultura e da ilustração de seus pensamentos. A capacidade de estudo cresce ou decresce segundo seja o estímulo que receba para seu desenvolvimento. E um último: propiciar, pois, a capacitação por meio do estudo, exaltando a consciência e manifestações amplas do pensar e do sentir, é realizar uma obra fecunda. E é o melhor investimento que o capital político, social e espiritual de um povo pode fazer se quer alcançar os cumes da glória. Muito grande, não é mesmo? Voltando para a minha realidade interna, minhas vivências, recordei da minha experiência como aluna e no gosto que eu tenho pelo estudo, que foi enormemente estimulado pela minha mãe, que também era professora. Fui lá na minha casa, nos meus armários, nas minhas caixas, e retirei de lá alguns cadernos guardados da época da minha infância, da época de escola. Pude reviver e sentir muitas emoções ao pegar esses cadernos. E daí pensamos em realizar uma experiência em uma das turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. Programei uma visita a uma turma. Contei a eles o meu gosto pelo estudo, a vontade de aprender, de saber sempre mais, de como eu chegava em casa todos os dias, depois das aulas, lavava as mãos, ia almoçar, porque eu estudava de manhã, ia correndo fazer os deveres de casa, passar os traços coloridos no caderno, colorir os desenhos que a professora colocava no dever, tinha um tempo para eu decorar a tabuada. E ainda minha mãe me estimulava a fazer anotações em um caderno sobre o que eu tinha vivido na escola, o que eu tinha vivido durante o dia. Os olhinhos deles foram se abrindo, alguns muito atentos, outros queriam falar também sobre como realizavam seus estudos, as suas atividades. Eu apresentei para eles o meu caderno da 4ª série, foi um momento muito especial. E as professoras dessa turminha, depois de uma semana, elas agendaram também a visita de 2 alunas do 5º ano, que foram lá levar as técnicas que elas utilizavam para estudar.
as crianças adoraram a atividade. Com essa experiência, observamos como as crianças precisavam de estímulos e exemplos positivos para a construção desse estudante que queremos ver, atento, cumpridor, responsável. Não há dúvidas da importância do estímulo ao estudo. E precisamos deixar bem claro um aspecto. O estímulo ao estudo das matérias curriculares, do cumprimento com os deveres, do estudo para as avaliações, da responsabilidade frente às tarefas, do cultivo do hábito de se ter um horário de estudo além do horário escolar. Tudo isso vai ser fundamental para mais tarde esse ser humano poder realizar um estudo da própria vida, de suas características, de observar o seu estado interno e aperfeiçoar suas ações, sua conduta. Portanto, o gosto pelo estudo vai além da garantia de ser um profissional de valor. É de fundamental importância para a sua evolução, seu aperfeiçoamento. No colégio, as professoras de 2º ao 5º ano trabalham com as crianças durante todo o ano com o caderno da vida. Esse caderno é colocado na lista de material lá no 2º ano e ele vai acompanhando a criança ao longo dos anos iniciais. É um caderno individual, que tem como objetivo a criança vai anotar as vivências do dia a dia dela na escola ou em casa. Ela vai anotar experiências felizes ou difíceis que ela vive e ali ela vai poder fazer o quê? Superar tanto as experiências felizes quanto as experiências que ela teve dificuldade. Esse é um trabalho que transcende o estímulo ao estudo pedagógico das matérias curriculares, além de outras alternativas e iniciativas que a gente trabalha na escola, como bônus. Os alunos do Fundamental 2, anos finais do ensino fundamental e do médio, eles têm um bônus, quem tem nota acima de 90%. Eles também realizam monitorias para os outros alunos. Nós temos vários projetos pedagógicos que estimulam esse gosto por aprender. Temos um projeto que todo ano ele acontece, que é o Professor por um Dia. Eu queria trazer para vocês também um breve relato sobre uma outra experiência que eu vivi. Isso quando eu estava como coordenadora dos anos finais do ensino fundamental, que no final do ano, infelizmente, alguns alunos precisavam realizar a recuperação final, não alcançavam os 60% das notas. E aí, numa ligação para um pai, ele me questionou e falou comigo assim: olha, Daniela, essas matérias que meu filho vai precisar fazer prova de recuperação não são relevantes, não são importantes para o profissional que ele vai ser, para a vida dele quando for adulto. E aí eu escutei esse pai e falei: realmente você tem razão, essas matérias não são fundamentais mesmo para o seu filho quando ele for um profissional, quando ele já estiver adulto. Mas, para que o seu filho seja um grande homem, outros valores que estão por trás do estudo dessas matérias é que são importantes. O cumprimento com os deveres, o estudo para as provas, a pontualidade, já que ele tinha chegado atrasado várias vezes à escola, o respeito ao outro. Então, ele teria que passar pela experiência da recuperação, porque ele precisava cultivar esses valores para se tornar um grande homem. E aí o pai ficou reflexivo e consentiu. Então, eu vou falar para vocês que o estudo das matérias curriculares, ele é o início, um treino, para que mais tarde esse ser humano possa estudar a própria vida, possa ir se aperfeiçoando, superando as suas condições, para que ele de verdade possa contribuir para a construção de uma humanidade mais feliz e mais consciente. Obrigada.